Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Celeste, mais um dia na presença do nosso Deus, agradecendo Ele pelo fôlego de vida, pelo dom de vida, pelo privilégio de ter acordado essa manhã. Pai, obrigado. Entregamos e consagramos esse dia a Ti, Pai, coberta com Teu sangue, revestida com a armadura de Efésios 6, coloco meus filhos e minhas netinhas debaixo da cobertura do sangue de Jesus, coloco meus 2 irmãos e meu sobrinho, minha cunhada e minha nora debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Pai querido, coloco também meus pais que estão lá em Cabo Verde debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Revisto a minha família com as armaduras, Efésios 6. Coloca teus anjos acampados ao nosso redor, nos guardar, nos proteger de todas as ciladas do inimigo, de todo tipo de mal. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus Altíssimo, Senhor, que nós entramos na Tua presença, Pai, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Coloco a minha cirurgia de hoje nas Tuas mãos, Senhor. Vai adiante, vai na retaguarda, vai à esquerda, vai à direita. Consagro os médicos, enfermeiros, cirurgiãos, Pai, especialistas, Senhor, os angiologistas, Senhor, que vão fazer essa intervenção, Pai. Todos aqueles que estarão, que participarão também, coloco debaixo da cobertura do sangue de Jesus, os materiais, os anestesistas, anestesia, tudo que eles vão fazer, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tomo posse da vitória, porque pelas suas pisaduras eu já fui curada. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, tema de hoje: não despreze os pequenos começos. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui conectados, que o sangue de Jesus seja derramado sobre a vossa vida, a vossa casa e toda a vossa família. Colocamos todos os nossos pertences, tudo que temos, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo alcance a cada casa representada nessa oração e cada coração. Hoje, enquanto tomamos o nosso café com Celeste, quero falar especialmente com quem olha para aquilo que está construindo e pensa, mas é tão pouco, mas é tão pequeno. Irmãos, pequeno ministério, pequeno projeto, poucas pessoas, poucos recursos, uma mudança que quase ninguém percebe, uma oração que parece ainda não ter resposta. Irmãos, Deus pergunta em sua palavra hoje, lá em Zacarias 4:10. Eu deixo você ler todo o capítulo de Zacarias 4, mas hoje especialmente eu vou falar baseada nesse versículo de Zacarias 4:10, que Deus fala: pois quem despreza o dia dos humildes começos? Essa é uma pergunta que Deus nos faz na sua palavra. Irmãos, primeiro vamos entender a palavra. Essa palavra foi dada em um momento muito específico. O povo havia voltado do exílio e o templo de Jerusalém precisava ser reconstruído. Quando a reconstrução começou, aquilo parecia muito pequeno, quando era comparado à glória do antigo templo que foi destruído. Havia oposição, havia limitações e havia desânimo. Irmãos, Zorobabel, ele tinha recebido uma missão de Deus, mas humanamente falando, havia muitos motivos para pensar que ele não conseguiria terminá-lo. É nesse exato contexto, pessoal, que Deus declara: olha, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está lá em Zacarias 4:6. Mais uma vez incentivo você a ler Zacarias 4, porque é um texto muito rico e com muito ensinamento. Irmãos, essa palavra é tremenda. Deus estava dizendo: Zorobabel, você está olhando para o tamanho dos recursos e eu, o Senhor, estou olhando para o propósito que eu tenho na sua vida. Vocês estão pegando a chave? Irmãos, talvez o Senhor esteja dizendo a mesma coisa para um de vocês que estão aqui conectados. Não despreze a semente. Declara no comentário: não desprezo a semente de Deus. Irmãos, nós temos uma tendência perigosa de valorizar apenas aquilo que já está grandão. Olha, só o nosso Deus é grandão mesmo. Irmãos, nós queremos a árvore, mas desprezamos a semente que vai fazer a árvore crescer.
Tá pegando? Nós queremos o testemunho, mas nós não queremos passar pelo processo. Olha, eu já passei pelo processo de 19 cirurgias. Hoje eu vou para a minha número 20. Gente, não são processos simples. Hoje eu vou para uma cirurgia que é muito delicada. Eu estou cheio de próteses de cima para baixo, aparelhos, pregos, etc. Quem me acompanha já conhece meu testemunho. Eu fui pisoteada, massacrada, humilhada. Eu passei pelas piores coisas da vida. Irmãos, olha, hoje eu tenho um testemunho. O livro já está no Amazon. Um próximo livro mais completo estará brevemente, se Deus quiser, seja feita conforme Ele determinar. Mas, irmãos, as pessoas querem testemunhar, mas não querem passar pelo processo. Eu não desejo a ninguém de passar pelo processo que eu passei. Mas muitas vezes, para alcançar o propósito, temos que passar pelo processo. Para chegar no topo da montanha, temos que subir a montanha. Se nós ficarmos parados aqui no fundo do vale, jamais chegaremos no topo. Olha, eu dou-te um exemplo. Eu moro em 3º andar. Eu tenho que subir escadas para chegar nesse 3º andar, porque senão eu ficaria na rua lá embaixo. Tem que subir. Por exemplo, quando eu estava de muletas, eu tinha que subir na mesma, com muleta. E Deus falava, filha, aguenta o processo. E hoje foi anulado o diagnóstico que os médicos deram. Você não poderá mais subir escada, você não poderá mais correr, nem andar se manquejando e nem sem muletas. Irmãos, aquela sentença foi anulada no jardim de Getsemane, no pé da oliveira, que tem mais de 2000 anos, onde Jesus suou sangue. Aquela sentença foi anulada naquele dia. As pessoas que me acompanharam em Israel sabem que eu deixei lá as muletas, as orações foram feitas, foi anulada. Hoje eu subo as escadas, eu não fui obrigada a mudar de casa, porque Deus fez acontecer. Irmãos, olha, queremos testemunho, mas não queremos processo. Mas o processo é necessário. Queremos ver milhares, mas desprezamos os primeiros 10. Tá pegando? Nós queremos a resposta completa para tudo, mas não celebramos os pequenos sinais da mudança. Você celebra cada conquista, mesmo que seja pequeno. Você glorifica, você dá graças a Deus. Irmãos, Deus trabalha muito através dos processos. Eu falo por experiência. Davi começou cuidando de quê? Ovelhas no campo, desprezado, esquecido, antes de ocupar o lugar no palácio. Tá pegando a chave? José, ele recebeu primeiro um sonho. Muitos de vocês que estão aqui têm sonhos. Não despreze esses sonhos. No tempo certo irá acontecer. José recebeu o sonho muitos anos antes, depois de ocupar o quê? O lugar de governador no palácio do faraó. Irmãos, os discípulos de Jesus, olha que exemplo tão maravilhoso. Eles eram poucos homens, sabe? Mas eles eram também homens comuns. Quando Jesus começou a formar neles aquilo que alcançaria nações. 12 homens. Um traiu Jesus, desprezou aquilo que tinha. E depois veio o apóstolo Paulo completar esses discípulos. Irmãos, até o reino de Deus foi comparado por Jesus a um grão de mostarda, pequeno aos olhos humanos, mas carregando dentro de si um potencial que ainda não podia ser visto. Tá pegando a chave? Talvez você esteja vivendo o seu pequeno começo. Talvez ninguém esteja aplaudindo. Irmãos, eu estou pregando no meu quarto de guerra. Não tenho púlpito, não tenho palco, não tenho igreja. Aliás, tem um lugar que eu poderia estar pregando. Mas Deus mandou pregar aqui, porque é nesse quarto onde eu estou, nesse exato momento, que Deus me levantou. Que Deus falou, filha, eu vou te usar, o mundo inteiro vai te ouvir. Você vai ter voz. Satanás tocou na minha garganta, tirou corda vocal, colocou infecções, quase eu fiquei sem falar. Mas Deus me deu voz.
E hoje eu estou aqui para pregar aquilo que Cristo mandou. Ir e pregar o evangelho a toda criatura, usando os meios que eu tenho, os pequenos comércios. Eu não tenho milhares e milhões de seguidores, mas se eu atingir uma alma, eu ganhar uma alma, eu já estou feliz, porque aquela alma vai atingir uma outra, e a outra, a outra. Não despreze aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Talvez você tenha começado algo e esteja perguntando: Senhor, será que vale a pena continuar? Essa pergunta já me veio à mente, irmãos. Continue. Eu estou aqui te falando, continue. Não determine o futuro de uma promessa pelo tamanho que ela tem hoje. Se eu teria aceitado a sentença que os médicos me deram quando colocaram 3 pregos nos meus pés, me falando que eu vou manquejar pelo resto da vida, quando colocaram prótese nos meus joelhos, que deu infecção grave, hemorragia, passei por tudo, pelos piores. Se eu teria ficado parado, sem acreditar, eu não teria subido de graus para poder subir as escadas com meus joelhos sem muletas e poder correr hoje. Irmãos, aquilo que Deus colocou nas suas mãos pode parecer pequeno agora, mas você ainda não viu tudo. Aquilo que Ele pretende fazer através da sua obediência. E eu creio que grandes coisas vão acontecer na minha vida e na vossa vida. Tudo é possível aquele que crê a palavra fala. Isso também vale para a nossa vida espiritual. Irmãos, talvez você esteja tentando voltar a orar. Comece pouco, ore no silêncio, não precisa gritar. Talvez esteja tentando voltar a ler a Bíblia. Comece um capítulo por dia, um só. Comece, por exemplo, pelos evangelhos, para que você possa conhecer Jesus. A Bíblia Viva está no meu canal, assiste desde o início dos evangelhos. E talvez você esteja reconstruindo sua vida depois de uma fase tão difícil. Gente, eu passei por 6 anos de processo de divórcio. 6 anos, entendeu? 22 anos passando por violência. A minha juventude se foi, entendeu? Mas Deus falou, é só o começo daquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Irmãos, é passo a passo que chegamos lá em cima. Não tenha pressa, eu não tenho pressa. Irmãos, um passo de cada vez, uma vitória de cada vez, um dia de cada vez. Talvez ontem você não conseguiu, mas hoje conseguiu permanecer 5 minutos na presença de Deus. 5 minutos. Tenta assistir um vídeo da Celeste todos os dias para você entender o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem me ensinado, o que Deus tem concretizado e qual é o tamanho da minha fé. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu te aconselho, multiplica esse grãozinho de mostarda, você vai ver o quanto a sua fé vai crescer. Multiplica. Irmãos, recebe porção dobrada de Deus e toma posse em nome de Jesus. Não despreze esses 5 minutos de oração por dia. Comece pequeno, mas comece, não fica parado. Talvez você tenha conseguido abandonar algo que antes dominava você. Celebra isso. Talvez sua fé ainda esteja frágil, mas você decidiu não desistir. Continue, porque crescimento verdadeiro nem sempre faz barulho. Eu cresci, estou crescendo. Eu cresci no quarto do hospital, nos piores momentos da minha vida, quando eu pensei que eu não ia mais poder viver. Eu entreguei a minha vida. Eu falei, Pai, faça de mim a tua vontade. E hoje estou aqui, celebrando. Às vezes, enquanto ninguém percebe nada por fora, Deus está construindo raízes profundas por dentro. Na última tentativa de suicídio que eu tive, porque eu fiz 3 tentativas de suicídio porque não estava aguentando mais, Satanás colocou todo tipo de sujeira na minha mente. Não vale a pena viver, para que sofrer assim? Deus te abandonou. Irmãos, minha família, tem pessoas da minha família que falou não tem mais jeito. Dessa vez acabou. Mas olha, eis-me aqui. Por quê? Porque nós temos um Deus que tudo pode. Um Deus que não existe impossível para Ele. Medita em Lucas 1:37, é versículo que sempre eu aconselho vocês a meditar.
tudo podemos naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. Não compare o seu começo com o meio da caminhada de outra pessoa. Não fica te comparando a outra pessoa. Deus tem um propósito único para você. Porque isso é um perigo, ficar se comparando com pessoas. Se eu me comparasse com grandes pastores, grandes líderes, eu não estaria aqui fazendo vídeo, gente. Entendeu? Eu só estou obedecendo ao Senhor. Você olha para alguém que já está há 10, 20, 30 anos construindo alguma coisa e compara com aquilo que você começou ontem, e então pensa que está atrasado, né? Não faça isso. Satanás já tentou colocar isso na minha mente, entendeu? Bloqueou até o meu antigo canal de YouTube, ficou bloqueado. Deus falou: filha, não se esforce a abrir, eu abro uma outra porta. Deus não pediu que você reproduzisse a história de outra pessoa, jamais. Ele pediu que você fosse fiel àquilo que colocou nas suas mãos. Seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. O importante não é começar grande, é começar com Deus e com Ele no centro, entendeu? Em primeiro lugar, porque aquilo que começa pequeno nas mãos de Deus pode alcançar dimensões que jamais imaginamos. E pega esse gole com a Celeste, toma ele quentinho. Não tenha vergonha de pequeno começo. A semente não pede desculpas por ainda não ser uma árvore. Ela simplesmente permanece plantada até chegar o tempo de florescer. Pegou a chave? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por esse ensinamento, por essa palavra. Obrigado por este novo dia e pela tua palavra que nos lembra que não devemos desprezar os pequenos começos. Entrego a minha vida, a minha casa, toda a minha família, nossos planos, nossos projetos, a cirurgia de hoje, minhas netinhas queridas, toda a minha parentela em tuas mãos, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Proíbo toda retaliação maligna contra nós. Pai querido, quantas vezes nós ficamos desanimados porque olhamos para aquilo que temos e pensamos que é pouco. Pouca força, poucos recursos, poucas oportunidades, poucos resultados, mas hoje queremos retirar os nossos olhos das limitações e colocá-los em Ti. Ensina-nos, Senhor, a compreender que aquilo que o Senhor começa não depende apenas da nossa força, ou da nossa capacidade, ou dos nossos recursos, mas da ação do Teu Espírito Santo, Pai. Fortalece aquele que estava pensando em desistir hoje. Visita quem começou um projeto e ainda não está vendo resultados. Fortalece quem está reconstruindo a vida, Pai, de novo, recomeçando. Abençoe quem está recomeçando espiritualmente. Sustenta, Senhor, aquele que está dando os primeiros passos depois de uma grande queda. Assim como eu dei, o Senhor esteve comigo. O Senhor me deu a mão. Senhor, guarda também as nossas famílias, protege nossos filhos, nossos netos, nossos lares e aqueles que amamos. Visita os enfermos, consola quem está de luto, que perdeu ente querido, e dá provisão a quem enfrenta dificuldades. Pai querido, nós te pedimos que abre caminhos onde não há caminho, abre caminhos para aqueles que precisam de uma resposta. Que hoje tenhamos sabedoria para cuidar daquilo que colocaste em nossas mãos. E não permita que a comparação roube a nossa alegria. Não permita que a pressa nos faça abandonar processos. Não permita que a falta de reconhecimento nos faça desistir do chamado. Que sejamos fiéis no pouco, Senhor, porque sabemos que quando o Senhor está presente, o pouco nunca é insignificante. E se aquilo que estamos construindo nasceu do Teu coração, dai-nos perseverança para continuar até vermos o cumprimento do Teu propósito. Não pela nossa força, não pelo nosso poder, mas pelo Teu Espírito Santo. E nós oramos, entregamos a nossa vida, a nossa família, tudo que temos em Tuas mãos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Hoje cuide bem da pequena semente que Deus colocou nas suas mãos. O que hoje parece pequeno pode estar carregando um grande propósito de Deus. Esteja em oração pela minha cirurgia. Nem tudo que Deus começa em nossa vida chega fazendo barulho. Às vezes começa com uma pequena oportunidade, uma oração, uma decisão, um primeiro passo, uma porta entreaberta, um sonho.
que ainda ninguém consegue enxergar além de você. É justamente porque parece pequeno, nós podemos cometer o erro de pensar que não tem importância. Mas a palavra nos confronta, pois quem despreza o dia dos humildes começos. Medita, Zacarias 4:10. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, fala o Senhor. Zacarias 4:6. Que Deus te abençoe grande e poderosamente nesse dia e todos os dias da sua vida. Que o Senhor nos dê a graça e a paz que excede todo entendimento. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, me segue para outros vídeos como esses e assiste os vídeos que já estão no canal. O meu testemunho também está aí. Deus te abençoe.